Boa tarde, pessoal. Ah, Dando sequência, então, para o livro da interpretação dos sonhos do Freud, eu fiquei encarregado do capítulo 4, que fala da distorção nos sonhos. Então, Freud ele vem dizendo já, né, no livro que então, o sentido de todos os sonhos é a realização de um desejo. Ah, Isso é o que baseia, que norteia a teoria dele, as ideias dele. Mas nesse capítulo que chama a distorção dos sonhos, capítulo 4, então ele vai fazer a pergunta: por que então existem sonhos com conteúdo desagradável? Se os sonhos seriam realização de desejo, ninguém deseja alguma coisa desagradável. E realmente, uma estudiosa chegou a uma conclusão estatística de 57% dos sonhos são desagradáveis e apenas 28% seriam agradáveis. Então, dando sequência aqui nesse capítulo, ele se pergunta, né, que é possível que os sonhos aflitivos e sonhos angustiantes, uma vez que eles forem interpretados, eles podem se revelar como realizações de desejos, e o que corrobora com a teoria dele. Ele vai trazer vários exemplos de sonhos. A gente vai discutir aqui só o primeiro exemplo que ele traz. Os outros exemplos só dão mais conteúdo para o capítulo, que é o sonho dele mesmo. Então ele se pergunta como podem os sonhos aflitivos e esses sonhos de angústias ser realização de desejos. Será que eles estão expressando um sentido de satisfação de desejos disfarçados, dissimulados? E ele postula isso como então um fenômeno da distorção dos sonhos, que ele vai tentar explicar então esse fenômeno da distorção dos sonhos sobre a luz da teoria dele, sobre os sonhos serem satisfação de um desejo. Então, na primavera de 1897, o Freud ele soube que dois professores da universidade dele haviam recomendado ele para nomeação como professor extraordinário, uma coisa assim. Certa noite, então, ele recebeu a visita de um amigo e na manhã seguinte ele recordou desse sonho, que um amigo dele, que era ele não cita o nome, enfim, que era o tio dele. E por esse tio tinha um grande sentimento de afeição, ele gostava muito desse tio. Então ele viu uma coisa que nos sonhos também a gente tem aquelas faces distorcidas, né? Então ele viu no sonho a face do tio dele modificada, um rosto mais alongado, com aquela barba proeminente, que era uma barba característica do tio dele. E esse foi o sonho, ele viu esse tio dele e no outro dia ele acordou e pensou: que sonho absurdo, sonho ridículo, não tem nada a ver. Não, uma coisa nada a ver. E aí então ele se propôs a interpretar esse sonho. Então, essa opinião, ele diz que essa opinião que o sonho é absurdo significa apenas que a pessoa tem uma resistência interna contra a interpretação desse sonho. A pessoa tem uma resistência contra aquilo. Por isso ela acha aquilo absurdo. Mas se a pessoa, que ele possui, que se a pessoa for a fundo, for interpretar, na realidade esse sonho estaria distorcido, né, e na realidade a teoria dele continuaria valendo, que seria a satisfação de um desejo. Então esse tio de Freud ele representava na realidade esses dois colegas que concorriam ao cargo de professor. Um que era muito simplório e o outro que era um criminoso. E que seus sonhos haviam expressado eram apenas seu desejo de que fosse assim. Então, em outras palavras, a distorção, nesse caso, mostrou ser deliberada e constituiu um meio de dissimulação. Então, seus pensamentos contra essas pessoas apareceram no sonho com um sentimento oposto, um sentimento de afeição, um sentimento mascarado sobre essas pessoas. Mas então ele vai dizer que quanto mais rigorosa a censura, mais amplo será o disfarce e mais generoso também será o meio empregado para por o leitor. Então seria uma parte dele se autocensurando e disfarçando aquele sentimento real que seria a satisfação de um desejo.
Então, os sonhos recebem sua forma em cada ser humano mediante a ação de duas forças. Ele postula então que seriam duas forças psíquicas opostas, tipo sistemas contrários. Uma dessas forças constrói o desejo, que é expresso pelo sonho, enquanto a outra força exerce uma censura sobre esse desejo. E pelo emprego dessa censura, então, acarreta forçosamente uma distorção na expressão do desejo, que seria essa distorção nesse sonho, nessa história desse sonho que a pessoa teve. Então, esse capítulo agora dá mais 2 exemplos então, dessas distorções dos sonhos, que basicamente seria essa mesma história. Então, são desejos ocultos, são desejos disfarçados e antepostos, opostos, com duas forças. Uma força que diz que tu quer satisfazer aquele desejo, mas outra que ao mesmo tempo tenta esconder ou reprimir aquele desejo. Eu não sei se eu consigo entender muito bem o capítulo, mas é uma leitura bastante difícil. Eu confesso que eu fiquei com bastante dificuldade, o texto em inglês. Aí depois fui ler o texto em português, mas vi que ele realmente não era o inglês. O texto realmente é muito difícil. Eu espero que contribua para a discussão de vocês e peço desculpas novamente por não poder estar presente aí hoje. Obrigado, pessoal. Valeu.